Vamos para o nosso texto dessa noite. Na verdade são 2 capítulos. Salmos 127 e 128. Deixe sua Bíblia aberta nessa página e tente não fechá-la. Nós vamos estudar cada um desses versículos, desses 2 capítulos. Vamos orar novamente, queridos. Querido Deus, todos aqui somos carentes da Tua graça e carentes daquilo que o Senhor diz. Por isso nós, a uma voz, clamamos por direção. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que o Teu Espírito abra os olhos do nosso coração, para que possamos ver a beleza do que o Senhor tem a nos dizer. E que o Teu Espírito nos constranja e nos transforme, usando a nossa vontade, as nossas decisões, os nossos pensamentos, para que mudanças aconteçam em nossos lares. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Essa é uma expressão muito usada hoje em dia. Sim ou não? Até por pessoas que não têm nada a ver com Deus, né? Que não tem um pingo de religiosidade nas suas vidas. E quando nós dizemos Deus te abençoe, nós estamos desejando que coisas boas aconteçam a alguém. Em outras palavras, nós ansiamos que as bênçãos de Deus alcancem aquela pessoa. Quem não quer ser abençoado? Se eu perguntasse aqui, acho que para todos nós, né? Especialmente quando o assunto é sobre família, qual de nós não levantaria a mão e diria, de fato, eu quero que a minha família seja abençoada por Deus? É um desejo do meu coração. Agora, eu quero que você seja bem sincero. Bem sincero. E analise a sua própria família. Não precisa falar, tá? Só pensa. A sua família pode ser considerada uma família abençoada? A sua família pode ser considerada uma família abençoada? Se a resposta é sim, então o que nós vamos dizer nessa noite só vai reforçar e reafirmar aquilo que vocês já estão fazendo de certo. Se a resposta for não, ou talvez, então Deus nessa noite te trouxe ao lugar certo para começar a mudar algumas coisas na sua vida. E eu te chamo a atenção, a prestar atenção no que Deus tem a dizer. O que é que atrai a bênção de Deus para o nosso lar? Qual é o para-raios que precisamos usar para que a nossa família seja abençoada? O que é que traz a bênção de Deus para a nossa vida? Qual o caminho a seguir para sermos atingidos pela bênção do Senhor? É exatamente disso que os Salmos 127 e 128 tratam. Esses 2 salmos aqui, eles fazem parte de uma coleção de hinos que era usada em um período muito especial na vida do povo de Israel. O povo saía das suas cidadelas, dos vilarejos, e ia até a capital, até Jerusalém, em peregrinação, para lá cultuar ao Senhor todos juntos. Então 3 vezes ao ano, famílias inteiras viajavam juntas em caravanas, e até a capital do país, para lá realizar esse culto. E essa viagem ela durava cerca de 1 ou 2 semanas, contando ida e volta. E durante essa peregrinação, o povo cantava alguns desses hinos. Por isso, esses hinos eram chamados de salmos de romagem, ou de romaria, ou cânticos de degraus. Talvez o seu subtítulo esteja escrito isso no Salmo 127 e 128. Cântico de degraus ou de romagem. Por quê? Porque eram salmos cantados durante a subida do povo para Jerusalém. E essa coleção de hinos de romagem, de romaria, de subida,
vai do Salmo 120 até o Salmo 134. E, em especial, esses 2 salmos que nós vamos considerar essa noite, para o povo, eles olhavam para esses salmos como salmos da família, alguns dos salmos que falam sobre família, porque eles descrevem as bênçãos de Deus que uma família centrada em Deus, no Senhor, colhe. E, portanto, a imagem que nós precisamos ter ao estudar esses salmos é ver famílias inteiras, andando de mãos dadas, pais, mães, filhos, irmãos, avós, netos, caminhando rumo a Jerusalém, cantando esses salmos juntos. E eu quero que você, enquanto estuda essa passagem, faça 2 tarefas. A primeira tarefa é que, enquanto vamos lendo, você imagine a sua família fazendo isso que o povo de Israel fazia. E considere fazer isso nesta semana. Talvez você não vai cantar esses salmos, mas você vai sentar à mesa do café da manhã com os seus filhos e vai ler o Salmo 127, ler o Salmo 128. E a segunda tarefa, eu quero te desafiar a imaginar a sua família sendo dessa maneira. E que, ao menos, você comece a fazer algo para mudar a realidade se a sua família não é assim, para que ela se torne assim, dentro daquilo que lhe cabe como responsabilidade. Vamos então ao texto. Como ter a bênção de Deus sobre nossa família? Nós vamos descobrir isso respondendo a 3 perguntas. Primeira pergunta: onde a bênção de Deus não está? É o Salmo 127, versículos 1 e 2. Segunda pergunta: onde a bênção de Deus está? Os versículos restantes desse salmo. Terceira pergunta: onde a bênção de Deus começa? Todo o Salmo 128. Primeira pergunta então: onde a bênção de Deus não está? Acompanhe comigo a leitura dos versos 1 e 2 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Onde a bênção de Deus não está. O alvo do argumento desses 2 versos está na palavra vão, ou inútil. O que essa palavra significa? Se você reparou, ela se repete 3 vezes nesse texto, ou traduzida para vão, ou traduzida para inútil. Algo vão ou inútil é algo fútil, frustrante, que não leva a nada. Pense em uma bolha de sabão. Você assopra ela, e ela é linda, ela flutua no ar, mas logo ela estoura, e você já não tem mais nada. Ou pense num dia de frio, em que você respira, e aquele vapor que sai pelas suas narinas, pela sua boca, é perceptível, você vê, só que rapidamente some. Esse é o significado da palavra vão. Você faz algumas coisas em busca de um bom resultado, mas no final das contas, você não atinge o resultado desejado, porque essas coisas são inúteis, são vãs, são bolhas de sabão, o vapor no frio. Em outras palavras, eu desejo uma família abençoada por Deus, mas se eu fizer essas coisas, eu não conseguirei alcançar esse objetivo. Que coisas são essas? Por que essas coisas são inúteis, são vãs? Os versículos deixam muito claro. Porque o Senhor é retirado delas. Porque Deus não é prioridade. Deus não é o centro. A vontade de Deus não é levada em conta. O conselho de Deus não é considerado. Em resumo, essas coisas acontecem na sua vida como se Deus não existisse. E que coisas são essas?
O que é que se torna frustrante quando Deus não é levado em conta e nós passamos a confiar só em nós mesmos para executar essas coisas? Primeira atividade inútil sem Deus, está no versículo 1. Construir uma casa. Construir uma casa. Nós lemos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A ideia de edificar é a mesma de um serviço pesado, cansativo, necessário para se construir uma residência. Quais aqueles irmãos aqui que trabalham com construção civil sabem muito bem o que é isso. Pense nesse tipo de trabalho. E o que o salmista está dizendo, a ideia é essa, de você, a palavra casa aqui, ela pode se referir tanto a uma construção física, quanto também à construção de um lar. Não só daquilo que as pessoas vão morar, mas as pessoas que vão morar dentro dessa casa. Mas o princípio aqui é o mesmo. O salmista está dizendo, sem levar Deus em consideração, mesmo que a pessoa construa um palácio para morar, ou que tenha uma linda família, a sua vida ainda assim será frustrante. Você pode tentar dar do bom e do melhor para a sua família. Você pode construir uma casa maravilhosa, ou simplesmente tentar trazer harmonia para o seu lar, ter uma boa intimidade com os seus filhos, com o seu cônjuge. Mas se você fizer todas essas coisas à parte de Deus, separado do Senhor, sem depender de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, tudo isso será inútil. Você irá se frustrar, porque vai perceber que nada do que você faz é o bastante. Sempre parece que precisa de mais. Sempre faltará algo, sim. Faltará Deus. Segunda atividade inútil sem Deus. Se a primeira é construir uma casa, a segunda é guardar a cidade. Ainda no verso 1. Agora a ideia de que se o Senhor não proteger a cidade, de nada adianta o trabalho da sentinela ou do vigia. Literalmente essa frase significa: é inútil. Quem é vigia aqui? É inútil ficar acordado a madrugada inteira, porque sem Deus nenhum guarda humano pode garantir a segurança de uma cidade. Se a pessoa confia que a sua segurança ela vai ser alcançada apenas por meios humanos e físicos, então talvez morar em um bairro bem tranquilo, um bairro em que eu tenha cercas elétricas e muros altos, ou ter um bom plano de saúde, ou andar com um carro blindado. Se a pessoa acha que essas coisas garantirão a sua segurança sem confiar na proteção de Deus, sua vida será frustrante. Porque o fruto de todo o seu trabalho pode ser perdido em um só instante, caso um ladrão invada a sua casa, ou Deus decida te levar e você morra. E é isso que o salmista quer dizer. É inútil sem Deus proteger a cidade. Terceira atividade sem Deus, que é inútil. Verso 2. Trabalhar duro. Trabalhar duro. Sem o envolvimento do Senhor em nossas vidas, o texto diz: de nada adianta levantar antes do sol raiar, todas as manhãs, trabalhar até tarde. E aqui o sentido da palavra é esse, até mais do que aqueles seus colegas de trabalho. A ideia é de que você faz plantão, todo mundo vai para casa dormir e você fica lá, e você trabalha, e você chega cansado em casa, come o pão de dores, dorme tarde e acorda cedo, e o texto diz: isso é inútil. É inútil, porque se você fizer essas coisas à parte de Deus, é inútil, porque sem Deus tudo isso é vão. Porque perceba o final do verso 2. É Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, enquanto eles dormem. A ideia aqui é de que o alívio verdadeiro, o alívio de uma vida de trabalho desgastante, só é encontrado em Deus. É Deus quem dá o descanso, quem dá a paz, quem dá o sustento aos que Ele ama. Então nenhuma dessas coisas vem de uma vida desenfreada em busca de trabalho e riquezas.
mas vem da dependência do Senhor. Esse cântico, ele era muito encorajador para aqueles israelitas. Porque pare e pensa um pouquinho. Eles iriam sair de suas casas, todos. Iriam marchar rumo a Jerusalém e deixar tudo por 2 semanas. Quem é que vai cuidar da minha casa? Quem é que vai dar sustento para nós durante a peregrinação? Quem é que vai cuidar da nossa plantação, do nosso gado? Eles cantavam um para o outro: se o Senhor não construir, é inútil. O Senhor está protegendo. Nós podemos parar 2 semanas de trabalhar, porque o Senhor continua nos dando sustento e paz e descanso. E ao mesmo tempo que esse salmo era encorajamento para aquele povo, também é um encorajamento para nós, a entender de que tudo que nós fazemos à parte de Deus, deixando o Senhor e a sua vontade de lado, é vão, é inútil. É óbvio que esses versos aqui, eles não estão afirmando para nós que o trabalho é uma coisa errada, ou que nós deveríamos parar de construir casas seguras, ou que nós deveríamos parar de trabalhar duro para conquistar casas seguras. O Salmo não está afirmando isso. Na verdade, a Bíblia afirma categoricamente o contrário disso. Em Gênesis 2,15, nós somos informados que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Gênesis 2 é antes de Gênesis 3. Gênesis 3 é quando o casal come do fruto que não deveria e peca. Então, Gênesis 2, nós ainda estamos naquele ambiente ideal de Deus para o homem. Deus colocou o homem no jardim para que trabalhasse, para que cultivasse do jardim, para que protegesse o jardim. Ele deveria trabalhar para que a terra produzisse frutos e depois proteger esses frutos. Ou seja, o trabalho é algo criado por Deus. E em Gênesis 2,20 nós vemos uma segunda tarefa que Deus dá ao homem. Deus diz: olha, agora você vai nomear todos os animais que eu criei. Baita trabalho isso, hein? Imagine. E o homem tinha de olhar para o animal e descobrir que cara ele tem. E depois que descobrir que cara ele tem, dar aquele nome, inventar um nome, criar um nome. Olha que tarefa, era trabalho. Então Deus criou o trabalho, e o trabalho em si é uma coisa boa e útil para o ser humano. E Paulo concordava com isso. Quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, ele diz no capítulo 3, verso 10 da segunda carta, ele diz: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Nós fomos criados para trabalhar. Mas com a entrada do pecado no mundo, nós percebemos que a nossa tarefa passou a ser dificultosa. Em Gênesis 3, nós já vimos que a terra passa a produzir espinhos, produzir ervas daninhas, e nós temos de derramar o suor do nosso rosto para comer do nosso pão. Portanto, o salmista, ele não está aqui dizendo que nós não devamos mais trabalhar para construir casas e proteger essas casas, mas que fazer essas coisas em excesso, às custas daquilo que é mais importante, e o mais importante é o relacionamento com Deus, isso sim é errado. O mesmo autor deste salmo escreveu lá em Eclesiastes. Esse salmo, se você reparou, o título diz Cântico de Degraus de Salomão. É Salomão que está escrevendo o Salmo 127. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2. Deixa o dedo aí no Salmo 127. Eclesiastes, passa Provérbios, passa e chega em Eclesiastes, perdão. Passa os Salmos, Provérbios, chega em Eclesiastes. Capítulo 2, verso 24. Nesse texto, numa perspectiva humana, o autor reconhece algo fantástico. Olha o que ele diz: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. É prazeroso, é gostoso. Trabalhar e desfrutar dos frutos do trabalho é presente de Deus, é algo bom. Mas trabalhar sem parar e desconsiderando a Deus é algo terrível a nós. Conforme disse Salomão no Salmo 127, é inútil. Em outras palavras, o que Salomão está nos dizendo aqui é o seguinte: olha, o pão de cada dia é bênção de Deus, mas ele se tornará amargo
se for conquistado com base na sua autossuficiência. Se você achar que pode construir uma casa ou uma família estável, segura, próspera, mas se você achar que pode fazer isso sem Deus, você estará enganando a si mesmo e acabará tendo uma vida frustrada. Nós precisamos aprender essa preciosa lição. A bênção de Deus não está na autossuficiência. Não está no esforço próprio à parte do Senhor. Não está na busca por bens, segurança, trabalho árduo, sem considerar a vontade de Deus. Não está nos nossos planos egoístas, que não levam em conta os planos do Senhor para as nossas vidas. E quando nós esquecemos ou simplesmente não sabemos dessa preciosa verdade, o que nós colhemos não passa de vaidade, não passa de coisas vãs ou inúteis. Pense um pouquinho. Nós nos atolamos em dívidas intermináveis, com empréstimos, com parcelamentos. Por quê? Porque nós estamos buscando construir ou conquistar o sonho da casa própria. Ou nós gastamos o nosso tempo de forma indisciplinada e acabamos dando maior atenção ao trabalho do que à família, do que à igreja, do que ao lazer, do que à saúde. E nós acabamos ficando ausentes na criação dos nossos filhos, por causa da demanda do emprego, por causa da demanda da hora extra. E por que eu tenho que trabalhar mais? E por que eu preciso de hora extra? Porque essas coisas precisam ser cumpridas, senão eu não vou conseguir pagar os boletos que eu assumi. E os boletos que eu assumi era para comprar a casa, o carro, o celular, a televisão, que eu sempre sonhei. E simplesmente porque eu queria ter essas coisas, eu assumi esses compromissos. Mas eu não levei Deus em consideração. A bênção de Deus não está nos planos separados da vontade de Deus. Trabalhar sem parar, como se tudo dependesse só de nós, no fim, leva a nada. É frustrante, é fútil, é inútil, é correr atrás de bolha de sabão, é viver em busca de vapor, é um sopro. Onde a bênção de Deus não está? A bênção de Deus não está em acharmos que podemos conquistar as coisas dessa vida por conta própria, ao preço de negligenciarmos as coisas e a vontade do Senhor. Segunda pergunta: onde a bênção de Deus está? Versículos 3 a 5 do Salmo 127. Volte lá para o Salmo. Onde a bênção de Deus está? Versos 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Se a bênção do Senhor não é encontrada no trabalho incansável para construir e proteger a casa onde nós moramos, onde está essa bênção então? Segundo o salmista, essa bênção está na construção daquilo que um casal tem de mais precioso nesse mundo. E o que um casal tem de mais precioso nesse mundo não é a casa em si, mas sim aquilo que está dentro da casa. E o que está dentro da casa? A sua família, os seus filhos. Então, nesses versos, Salomão afirma que uma das principais formas pelas quais Deus nos abençoa é por meio dos filhos e da família que Ele nos dá. Mas essa ideia de que filhos são bênção de Deus, ela não é muito popular hoje em dia, né? Apesar de uma ênfase, como a nossa cultura caída é confusa, né? Você vê tanta ênfase em projetos sociais de ajudar crianças. O Dia das Crianças é quase idolatrado hoje na mídia. Mas ao mesmo tempo nós vivemos numa cultura e numa sociedade influenciada também pela mídia, que
trata as crianças e trata a criação de filhos como algo hostilizado. Por exemplo, dentre todas as opiniões possíveis que nós ouvimos por aí sobre criação de filhos, sobre ter crianças em casa, no final das contas, todas elas ou pendem para um extremo ou para o outro. Todas elas. E eu quero que você analise com cuidado se talvez você não esteja num desses dois extremos. O primeiro extremo é a filhofobia. Filhofobia. O que é a filhofobia? É o medo de se ter filhos. E isso se explica pelo alto nível de abortos. Pelos casais que simplesmente planejam, antes de se casar, não ter filhos. Eles poderiam ter filhos, mas eles planejam, não teremos filhos. Casais que adiam a paternidade por tempo indeterminado. Nós não queremos ter filhos. Talvez um dia, mas a gente não sabe que dia será esse. E o tempo vai passando. Nós vemos crianças sofrendo maus tratos. Pais irresponsáveis, pedófilos. Nós vemos a diminuição daquela chamada família tradicional, que antes era 4, 5, 10 filhos, agora 3, 2, 1 e talvez 0. Nós vemos negligência de filhos. Nós vemos a terceirização das crianças. Então a criação das crianças agora é para babás, é para os avós, para as creches. A ideia da filhofobia é a seguinte: filhos atrapalham. Filhos atrapalham, eles interrompem as nossas carreiras promissoras. Filhos bagunçam o orçamento familiar. Filhos dão muito gasto. Filhos alteram o nosso estilo de vida. E depois de tanto trabalho em criar filhos, eles nem sequer saem do jeito que a gente queria. E ainda saem ingratos, nem agradecem quando ficam adultos. Olha, definitivamente não vale a pena ter filhos. Essa é a filhofobia. A maioria das pessoas que pergunta para nós, eu e a Tamires, se nós queremos ter outra filha ou outro filho, quando olham para a Sofia, e aí nós dizemos, sim, queremos. As pessoas ficam espantadas. Vocês estão loucos. Mais criança. E por que isso? Porque para o mundo, ter uma casa cheia de crianças tem se tornado um absurdo. Isso é a filhofobia. Esse é o primeiro extremo. Mas cuidado para não julgar precipitadamente. Está tudo errado isso aí. Mas tem um outro extremo agora. Não é a filhofobia, mas é a filiolatria. Filiolatria. O que é a filiolatria? Estou criando essas palavras, tá? Filiolatria é a adoração aos filhos. Quem manda na casa é Júnior. Ai de quem diz não para Júnior. É aqui que mora o medo de contrariar os filhos, de disciplinar os filhos. Os filhos são o centro das atenções. Os filhos são os reis e as rainhas do lar. Então a vontade dos filhos está acima até mesmo do relacionamento entre marido e esposa. A criança se intromete nas brigas. Manda os pais calarem a boca, façam as pazes agora. Dão ordens de como os papais deveriam se portar. Dizem, nós vamos passear nesse lugar, nós vamos voltar essa hora, porque vai passar meu desenho na televisão. E vou cutucar vocês na hora de ir embora. Filhos que separam casais na cama. Filhos que dizem como o dinheiro da família será gasto. Essa é a filiolatria. Adoração aos filhos. Os dois extremos estão errados. Tanto a filhofobia quanto a filiolatria. A pergunta que nós devemos fazer é então, o que a Bíblia fala sobre filhos? Quem são os filhos para Deus? Aqui nós temos 6 definições. 6 definições de quem são os filhos para Deus. Primeira definição,
Começo do verso 3. Filhos são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Isso aqui traz a ideia de que Deus é quem concede filhos a um casal. E Deus faz isso para que esses filhos sejam a herança que a família irá deixar para o mundo. Então são os filhos que vão garantir a continuação dos valores que são importantes para aquela família. Mesmo depois da morte dos pais, os filhos é que mantêm a tradição familiar. Filhos são herança. Segunda definição de filhos, ainda no verso 3. Eles são fruto do ventre. Na Escritura, fruto sempre é resultado de bênção de Deus. Fruto bom, obviamente, né? Uma árvore só produz fruto porque Deus a capacitou para tal. Então o produtor, ele colhe um fruto como sinal de que o Senhor foi misericordioso com ele. Provérbios 29, 17 diz assim, abra lá a sua Bíblia rapidamente. Provérbios 29, 17. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Quando filhos são criados biblicamente, filhos produzem frutos doces aos pais. Filhos são frutos. Volta para o Salmo. Terceira definição de filhos, ainda no verso 3. Filhos são recompensa de Deus. Uma recompensa ou um galardão era um prêmio que se dava para um servo ou para um soldado ou até para um pastor de ovelhas por ele ter sido fiel em cumprir a sua tarefa corretamente. Então, todo aquele trabalho duro de se fazer a vontade de Deus nessa terra é recompensado por Deus quando Ele concede um filho ao casal. O prêmio de Deus a um casal fiel não é o dinheiro, não são riquezas, mas são filhos, seu maior tesouro. Quarta definição de filhos, verso 4. Eles são flechas na mão de um guerreiro. Flechas serviam para caçar comida ou para se defender dos inimigos. Ele diz que filhos são como flechas. Então ele faz uma comparação. Flechas tinham de ser esculpidas de uma maneira bem reta. Ela não poderia ser um pouco torta. E quando atiradas, elas tinham que ser atiradas diretamente no alvo, para que não fossem desperdiçadas. Isso traz a ideia então de que pais devem modelar os seus filhos que estão tortos, para que eles sejam retos, e depois que eles estejam retos, atirar os seus filhos contra o alvo, contra o inimigo. É enviar os filhos capazes de enfrentar Satanás e o pecado nesse mundo. Esse é o trabalho dos pais. Filhos são como flechas. Quinta definição dos filhos, verso 5. Filhos são bênção de Deus. Na Bíblia, bem-aventurado ou feliz é uma outra maneira para se referir a alguém abençoado por Deus. E alguém assim é descrito, como o Salmo diz, tendo a aljava cheia. O que era a aljava? A aljava era aquele armazém de flechas portátil que um guerreiro levava para a batalha. Então, para atirar, ele puxava a sua flecha e atirava juntamente com o arco, usando o arco. E o que o texto diz? Bem-aventurado, feliz é quem enche a sua aljava de flechas, que são como filhos. Ou seja, ele está dizendo, filhos são formas visíveis de enxergar a bênção de Deus e a bondade de Deus nas nossas vidas, e feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos, que tem vários filhos. Apesar da maldição do pecado no mundo, você consegue ver bondade, você consegue ver amor no olhar de um filho. Filhos são demonstração da bênção de Deus. Mas esse verso aqui ele levanta uma famosa dúvida, né? Quantos filhos um casal deveria ter? A gente pega esse texto aqui e diz, olha, uma aljava, ela cabia 6 flechas, ou seja, fazendo a conta, você tem que ter 6 filhos. E comprar uma minivan para caminhar com essa turma aí. Mas nós não podemos afirmar isso, porque aljavas variavam muito no seu tamanho naquela época. A sua capacidade de armazenamento variava. O que nós sabemos e podemos afirmar é que Deus manda que nós multipliquemos
a imagem dele na terra, criando novos adoradores dele, filhos. E nós devemos fazer isso com responsabilidade e com sabedoria. Portanto, a conclusão que nós devemos chegar, ou podemos chegar, sobre quantos filhos um casal deveria ter, eu concordo com o pastor Davi Murk. Parafraseando o que ele diz o seguinte: o casal deve ter tantos filhos quanto consiga criar no temor do Senhor. Em outras palavras, olhando para esse texto, o casal deveria ter tantos filhos quantos couberem na sua aljava. Olhe para a sua aljava. Você talvez tenha aljava maior do que a do casal ao lado. E essa aljava inclui talvez as suas condições financeiras, condições mentais, condições espirituais, a sua maturidade. E aí você deve olhar com a sua esposa e com o seu marido, e a ideia de que cada casal deve se avaliar e ser sincero, se nas suas condições físicas, financeiras, emocionais, espirituais, de idade, ser bem sincero e avaliar se você não poderia ter mais filhos. Porque dá para ter mais filhos, dá para criar mais filhos, apesar do custo que isso traz, dá. Deus diz, então você deveria considerar isso. Ao mesmo tempo também que o casal deveria olhar para a sua aljava e dizer: o negócio não está legal, nós somos muito imaturos, nós não temos condições financeiras, e talvez nós devemos parar de ter filhos, porque nós estamos tendo tantos filhos que não somos capazes de criá-los no caminho e no temor do Senhor. Não conseguimos dar alimento para os nossos filhos, não conseguimos ensinar a Bíblia para os nossos filhos, devemos parar de ter filhos. Então, o que parece que a Bíblia apresenta é um princípio, e ela diz, então agora você pega esse princípio e aplica com sabedoria na sua vida. Com sabedoria. Use a liberdade como foi citado, que há no Espírito para tomar essa decisão. Sexta definição de filhos. Segunda parte do verso 5. Filhos são testemunho dos pais. As questões judiciais nos tempos do Antigo Testamento, elas eram discutidas à porta da cidade, à porta de entrada da cidade. Então não era no tribunal, era lá na entrada. Então um pai com aljava cheia de filhos, cheio de flechas, ele teria flechas suficientes para se armar e se defender dos inimigos que queriam envergonhá-lo. Ele ia até a porta da cidade, pegava suas flechas e dizia: estão querendo me envergonhar? Eu tenho flecha para me defender. Trazendo em termos bem claros, o texto está querendo dizer aqui é o seguinte: um pai que tenha filhos, ele será defendido por seus filhos quando for acusado injustamente por pessoas maldosas. Ou seja, os filhos são para esses pais um atestado vivo do seu caráter. Deixa eu dizer isso com outras palavras. É exatamente isso que os filhos são. Filhos são testemunhas vivas de quem realmente seus pais são. Quem aqui já deu aula no Ministério Infantil? Levanta a mão. Você já viu isso, não viu? Você olha para uma criança, você sabe exatamente como são os seus pais. Quem dá aula para crianças na escola? Você vê uma criança, isso aqui é problema de pais. E quando você vê os pais, você fala: é por isso que essa criança é assim. É isso que o salmista está dizendo, há milhares de anos. Filhos são testemunhas vivas da vida piedosa ou não dos seus pais. Filhos atestam a integridade dos seus pais ou a falta de integridade dos seus pais. A ideia de flechas também poderia significar que filhos são uma espécie de proteção para os seus pais. Aqui é muito interessante isso. Então, as flechas serviam para proteger também o guerreiro. E filhos como flechas poderia ser uma ideia de que filhos vão proteger os pais contra a solidão.
Proteger os pais em um auxílio na enfermidade. Filhos serão o socorro na velhice. O que o texto diz, abençoado é quem tem vários filhos, criados no temor do Senhor. E tem esses filhos por perto, porque na hora da dificuldade, são os seus filhos que serão a garantia da sua aposentadoria. Mesmo que a reforma da Previdência saia ou não saia, são seus filhos que vão trocar suas fraldas um dia. É isso que o Salmo está dizendo. Feliz é aquele que enche a sua aljava de filhos. Onde a bênção de Deus está? Está em deixar de parar de se ocupar exaustivamente com a construção física da casa e em se dedicar à construção relacional com aqueles que vivem dentro da casa, a sua própria família, especialmente seus filhos. Pais que treinam seus filhos para ser uma bênção no mundo colherão essas bênçãos no futuro. Mas se esses pais falharem nesse papel, olha o que Provérbios 10:1 diz. Provérbios 10:1. Quem é que está escrevendo? O mesmo autor do Salmo 127. Provérbios 10:1. Provérbios de Salomão. Olha o que ele diz. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato é tristeza da sua mãe. Se pais não treinam seus filhos para ser bênção no mundo, sabendo que deveriam ter feito isso, passarão vergonha com o filho que deixarão no mundo. Portanto, como pais, esse deveria ser o alvo do nosso maior labor e trabalho. O treinamento dos nossos filhos para servirem a Deus. E não somente tentar conquistar para os filhos bens materiais, ou trabalhar para que eles sejam bons profissionais, para que passem na faculdade, para que sejam pessoas inteligentes. Essas coisas são boas, mas o maior alvo deveria ser filhos que sirvam a Deus, mesmo que nunca tenham um grau superior. E para casais casados que ainda não têm filhos, tem uns frescos aí, né? Que acabaram de surgir. Esse texto também desafia. O desafio deveria ser o desejo de gerar e criar filhos para a glória de Deus, porque filhos são bênção do Senhor. E para aqueles casais que não podem ter filhos, vocês não deveriam se considerar amaldiçoados por causa disso. Muitos outros casais na Escritura também sofreram com isso, e Deus os abençoou mesmo assim. Lembrem-se de que vocês ainda podem experimentar as bênçãos desse salmo. Vocês ainda podem experimentar as bênçãos de ter filhos. Sabe como? Adotando filhos. Considere a adoção. Porque filhos adotados também são filhos diante de Deus, e filhos diante de Deus também se enquadram nessa passagem. São bênção do Senhor. Onde a bênção de Deus está? Está em se dar atenção especial à família que Deus nos deu, mais do que ao trabalho ou à construção física da nossa casa. Terceira e última pergunta. Onde a bênção de Deus começa? Onde a bênção de Deus começa? Vamos ler o Salmo 128 inteiro, os 6 versículos. Volte lá para o Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Se a bênção de Deus não está
no esforço por conquistar as coisas à parte de Deus, mas está no cultivar a família, especialmente os filhos, como é que nós podemos começar a experimentar essas bênçãos? Alguém poderia dizer o seguinte, eu vou até tomar água aqui porque eu engasguei. E o que essa pessoa pode dizer vai me fazer engasgar de novo. Pastor, tudo isso que você disse é a mais pura verdade, sim. Eu concordo em número, gênero e grau. Esse é um ótimo ideal. Mas é fácil falar isso aqui, dentro de uma igreja, em um culto em que todos estão arrumadinhos e comportadinhos. Difícil é viver essas verdades no dia a dia. Você não conhece a minha família. Você não sabe as dificuldades financeiras que passamos. Você não sabe o leão que eu tenho de matar todos os dias para trazer sustento para o meu lar. Você não tem noção de como são os meus filhos quando ninguém está olhando. Você não sabe como a minha esposa é faladeira e é gastona. Ela torra tudo. Você não sabe como o meu marido é ausente, como o meu marido é mesquinho. Você não sabe, pastor, o sacrifício que eu faço todo domingo para congregar com a minha família. Se você soubesse dessas coisas, você não estaria exigindo essas coisas de mim. Eu falei que dava para engasgar, né? A minha resposta para esse tipo de indagação é bem simples. E eu divido ela em 4 partes. Primeiro, não sou eu quem está mandando você fazer essas coisas. Mas o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, através da palavra dele. Segundo, eu também sou chamado a viver exatamente assim como você. E eu também tenho os meus leões para matar por dia. Terceiro, a palavra de Deus é para todos nós, independentemente da nossa condição financeira, independentemente do nosso histórico familiar. E queridos, Deus nunca nos daria uma ordem que não pudesse ser cumprida, porque senão isso seria mal. E quarto, e é o mais importante da resposta, é que por conta própria nós nunca iremos conseguir buscar esse ideal. É por essa razão que abençoado de verdade é quem depende do Senhor em todas as coisas. E sabe como isso começa? Começa com o salmo que acabamos de ler. Esse salmo se divide em 3 partes. Primeiro, ele fala sobre a condição para que alguém alcance a bênção de Deus. Segundo, ele explica quais são as características dessa bênção. E terceiro, ele nos apresenta um modelo de oração que pede essa bênção para as nossas famílias. Primeira parte, a condição para a bênção de Deus. Ele disse isso no verso 1. Perceba no verso 1. Há um contraste aqui com os 2 primeiros versos do salmo anterior. Lá no Salmo 127, nós lemos e vemos um homem que trabalha com as suas próprias forças para conquistar bens terrenos e tentar proteger eles a qualquer custo, mesmo que ao custo de negligenciar Deus e a sua família. Só que agora, no Salmo 128, nós lemos a respeito de um homem ou uma mulher que realmente é bem-aventurado, que realmente é, de verdade, abençoado por Deus. Essa pessoa aqui não é descrita como uma pessoa igual à do Salmo 127. Pelo contrário, olha o verso 1. Ela possui um elemento crucial em sua vida, que a distingue daqueles que correm atrás de coisas vãs, de coisas inúteis. Que elemento crucial é esse? Olha o que o texto diz. É o temor do Senhor. O Salmo diz, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Temor é uma palavra muito forte. Por um lado, ela significa respeitar ou venerar alguém. Mas por outro lado, ela significa, a gente tenta enfeitar essa palavrinha, né? Dizendo, não, é só respeito. Não, por outro lado, ela significa, literalmente, ter medo
do que se alguém pode fazer a você. Então, o que o salmista está dizendo é que a chave para ter uma vida abençoada por Deus é, primeiro, respeitar quem Deus é, reverenciar a Deus, se prostrar diante de Deus. Mas em segundo lugar, temer o que esse Deus pode fazer, caso você não o tema. Ter medo, de fato. Em outras palavras, é se render de joelhos diante desse Deus em adoração, e ao mesmo tempo, por quem Ele é, enfim, e ao mesmo tempo clamar por misericórdia e por salvação, dizendo: eu mereço ser castigado. Eu tenho medo do inferno, eu tenho medo da tua justiça, da tua santidade, eu não posso viver na tua presença, eu preciso de salvação. É por isso que no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos e nos Provérbios, nós vamos estudar Provérbios nos próximos 3, 4 domingos aí. A ideia de temer a Deus, ela sempre aparece, e ela é comparada à ideia do Novo Testamento de conversão. Não é necessariamente, temer a Deus não é necessariamente algo que acontece todo dia na sua vida. Hoje estou temendo a Deus, ontem não estive temendo a Deus, amanhã talvez estarei temendo a Deus. Não é algo assim. É algo pontual na nossa história. É um evento que acontece no nosso coração e que acaba marcando todo o restante das nossas vidas. Então não é que você pode temer a Deus hoje e amanhã não. A questão é, ou você teme a Deus, ou você não teme a Deus. Não tem meio termo. Ou você já se dobrou diante de Deus, entregando a sua vida a Ele, ou ainda você se mantém de pé diante de Deus, rebelde contra quem Ele é, fazendo de si mesmo o seu próprio Senhor, querendo que todos se dobrem diante de você, dos teus desejos. Mas o texto diz: abençoado por Deus só é quem teme a Deus. E quem teme a Deus, em algum dia da sua vida, se dobrou diante de Deus em adoração e em clamor por socorro. Então, se você já fez isso alguma vez na sua vida, a bênção de Deus já te alcança. Você já é abençoado por Deus. Mas caso você ainda não tenha feito isso, nada mais do que você faça poderá alcançar essa bênção. Mas há uma oportunidade ainda. Você pode fazer isso essa noite. Você pode se dobrar diante dele e dizer: eu preciso de salvação, eu quero temer o Senhor, e quero que isso impacte todo o restante da minha vida. E como nós podemos saber que alguém teme ao Senhor de verdade? Como nós podemos avaliar a nossa própria vida? Como é que eu posso avaliar até hoje se eu temo ao Senhor ou não? Ou, a partir de hoje, como eu vou avaliar? Como eu vou verificar de que eu sou alguém abençoado por Deus? Há uma marca visível e bem clara de alguém assim. Você viu que a gente não leu ainda a segunda parte do verso 1. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor, e o que o restante do texto diz? E anda em seus caminhos. Uma pessoa abençoada por Deus, que teme ao Senhor, vive para agradar ao Senhor. O seu maior esforço, o maior desejo do seu coração é fazer a vontade do Senhor. Então, quando Deus fala, sabe o que Ele faz? Ele escuta. Mesmo nas suas falhas, mesmo nos seus pecados, mesmo nos seus medos, Ele busca obedecer à voz do seu mestre. Essa é a vida de alguém que teme ao Senhor. É assim que nós deveríamos nos avaliar. E a perguntinha que não quer calar é: será que nossa vida se enquadra nessa característica de obediência? Se eu digo que temo o Senhor, eu desejo obedecer ao Senhor e busco isso? Porque talvez essa é uma marca de que eu ainda não temo o Senhor, se eu não faço essas coisas. A segunda parte do Salmo é as características da bênção de Deus. E aqui nós vamos caminhar um pouco mais rápido. O verso 4, começando de trás para frente, diz que é assim que será abençoado o homem que teme o Senhor. Ou seja, as marcas que ele vai dizer para nós nos versos 2 até 3 são marcas do favor de Deus na vida de uma pessoa que se rendeu a Ele e que busca fazer a vontade do Senhor. 4 características. Primeira, verso 2, é realização. Uma pessoa abençoada por Deus experimenta a realização.
Diferente das pessoas que não temem a Deus, olha o que o texto diz: alguém abençoado come do trabalho de suas mãos. Ou seja, é alguém que se contenta com o que recebe no seu labor diário, sem se descabelar para ter mais. É uma pessoa que na verdade nem precisa de mais, porque o que Deus dá é suficiente. É uma pessoa realizada. Segunda característica da bênção de Deus, ainda no verso 2, prosperidade. Deixa eu falar bem baixinho, porque a gente não pode falar isso hoje em dia, né? Prosperidade, falei bem alto. Sim, prosperidade é a bênção de Deus, mas não essa prosperidade que se diz por aí, de que você vai ter uma vida financeira estável, uma vida sem doença, enfim. Mas a prosperidade que o salmista se refere é a de contentamento e felicidade naquilo que tem e progresso em tudo que faz. Sabe o que Deus está dizendo? Que eu abençoo os seus empreendimentos, porque tudo que você faz é como se fizesse para mim, como se fizesse para o Senhor, porque você teme ao Senhor. E tudo que é feito para o Senhor tem a mão do Senhor abençoando. Terceira característica da bênção de Deus, verso 3. Olha que interessante, uma esposa frutífera. O marido que teme a Deus é abençoado na sua casa com uma esposa que é como uma videira frutífera. A videira dá uvas. Suco de uva é uma delícia, né? Por ter um marido temente a Deus, perceba a lógica do salmo. Essa esposa se sente motivada a produzir frutos. E isso também se aplica a mulheres que temem a Deus. O bom exemplo delas, por temerem a Deus, pode conduzir o seu marido a considerar obedecer a Deus também. Você mudou por quê? Porque eu temo a Deus. Eu acho que eu quero isso para mim também. Pode acontecer. Quarta característica da bênção de Deus, filhos prósperos, ainda no verso 3. Os filhos de uma pessoa temente a Deus são como brotos de oliveira. Sabe o que é uma oliveira? O que ela produz? O fruto da oliveira? É? Azeitona. É isso aí, azeitona. Você come quando come a sua pizza. Sabe quanto tempo pode viver uma oliveira? Há relatos de oliveiras em Israel com mais de 2.500 anos de idade. Há uma na China com 2.800 anos de idade. Ou seja, a oliveira dura muito tempo. E toda a sua vida ela produz frutos. Olha o que o salmista está dizendo. Os filhos de alguém que teme a Deus também são assim. São como brotos de uma oliveira. Eles nem se tornaram ainda uma oliveira completa, cheia, dando frutos. Mas eles vão crescer com vitalidade. Eles serão frutíferos e viverão por muito tempo. Perceba algo interessante no texto. Eles estão ao redor da mesa. Se estão ao redor da mesa, significa que a ideia é que haja mais de um, né? A bênção de Deus está também numa casa cheia de crianças, mesmo que você não consiga controlar elas na hora do jantar. A terceira parte do Salmo está nos versos 5 e 6, é um modelo de oração pedindo por essa bênção de Deus. E o salmista deseja a bênção do Senhor no verso 5, para quem estiver lendo e cantando esse salmo. Somos nós, então. E ele diz que o resultado dessa bênção será poder ver a prosperidade de Jerusalém. É uma expressão para se referir ao povo de Deus. Então, poder viver, a bênção de Deus que ele está pedindo aqui, é poder ver o povo de Deus sendo abençoado por Deus, crescendo, amadurecendo debaixo da provisão de Deus. Isso é bênção para nós, se nós experimentarmos ver essas coisas. Ver o seu irmão prosperando, ver o seu irmão sendo abençoado, a igreja crescendo, o povo de Deus sendo edificado, é bênção de Deus, é presente dele para nós. Mas ao mesmo tempo, não só isso, verso 6 ele diz, bênção de Deus também, é ver os filhos de nossos filhos. A quem ele está se referindo aqui? Não só netos, os filhos dos filhos são netos, bisnetos, trinetos, tataranetos. Sabia que entre o bisnetos e tataranetos tem o trinetos? Eu descobri esses tempos aí fazendo uma visita.
A irmã falou, eu tenho tataraneto. Eu falei, peraí, você tem trineto. Né, irmã? Lembra? Irmã Petronilha, descobrimos juntos. Mas o que o salmista está dizendo? É bênção de Deus você poder ver a sua descendência. É a expressão de Deus poder ver os seus descendentes. E vidas assim é que você se encontra. Em vidas assim que você encontra a paz de Deus, que é o que ele diz no final. A paz de Deus seja sobre Israel. Aqui eu preciso fazer um comentário muito importante. Se você dormiu, ouviu a pessoa dormindo aí, cutuca ela para acordar ela. Tá? Se você reparou bem, eu pulei de propósito. Lembra que eu falei que a gente ia se atentar para cada palavra desses salmos? Eu pulei de propósito um trecho do Salmo 127. Especificamente, a segunda parte do verso 4. A segunda parte do verso 4 do Salmo 127 diz que filhos são como flechas na mão de um guerreiro, mas assim são os filhos da mocidade. Lembra que eu pulei agora? Por que eu pulei? De propósito, para tratar agora. Ou seja, o que ele está dizendo é uma bênção de Deus, os filhos nascidos na juventude, na flor da idade. Quando os jovens se casam e têm filhos cedo, eles são fortes o suficiente para aplicar a Bíblia na disciplina, na correção, no discipulado, no acompanhamento de seus filhos. Eles têm mais vigor. E se os filhos vierem cedo na vida de um casal, esse casal viverá o suficiente para ver os seus netos. E os netos dos seus netos, talvez. Os filhos dos netos, os netos dos netos. E sabe o que o salmista está dizendo? Isso é bênção do Senhor. Por isso, jovens casados, tenham o máximo de filhos possível, enquanto vocês ainda estão em pleno vigor da idade. Porque assim vocês terão energia para criar os seus filhos no temor do Senhor e ainda poderão ser abençoados com netos. Claro que Deus não despreza filhos tardios, mas Deus incentiva que nós os tenhamos o mais cedo possível, depois de casados, obviamente. Porque poder curtir netos e ver o legado passado para a próxima geração é bênção de Deus. Onde a bênção de Deus começa? Começa no temor do Senhor. É se dobrar diante de Deus em adoração e clamor por socorro. É ser salvo por Deus da condenação ao pecado. É ser regenerado para uma nova vida que nos capacita a obedecer ao Senhor. E quando isso acontece, Deus nos adota na sua família. Nós passamos a ser considerados filhos de Deus. E nós somos chamados de sua herança. Efésios 1:11 diz isso. Essa é a maior bênção que alguém pode receber nesse mundo. É ser filho de Deus, se tornar filho de Deus. Fazer parte da família de Deus. E isso só é possível se nós nos rendermos em temor diante do seu Filho Jesus Cristo. E como nós vimos a palavra temor, em adoração, venerando Ele como nosso Rei, como nosso Senhor, mas ao mesmo tempo clamando por salvação, com medo, e dizendo, por favor me salva, e eu confio no Senhor Jesus como meu único Salvador. Quando nós fazemos isso, Deus nos perdoa, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, no nosso lugar, e nós passamos a ser filhos de Deus, e nós passamos já a ser abençoados, tanto quanto o nosso irmão mais velho, que é o próprio Senhor Jesus. E essa bênção de Deus, ela não se resume somente em apenas termos sido criados, talvez, numa família temente a Deus. A bênção de Deus não é termos filhos crentes, ou termos filhos vivos ainda, ou não é podemos ver os nossos netos ou não. A bênção de Deus não é só isso, porque dependendo das nossas circunstâncias de vida, por causa do pecado, essas coisas podem não acontecer na sua vida. Você pode ter, por exemplo, ou não ter tido pais crentes, pais tementes a Deus. Você pode não ter um cônjuge crente. Você pode não ter filhos obedientes, ou talvez ter filhos que já partiram.
Mas de uma coisa você pode ter certeza: se você crê no Senhor Jesus, você é abençoado por Deus, mesmo sem essas coisas. Aqui está a bênção do Senhor. E nós deveríamos então nos alegrar pelo simples fato de termos Deus como nosso Pai. Apesar de que eu não tive um pai que me amasse, que falasse do Senhor para mim, apesar de que talvez eu não possa ter filhos, ou porque eu perdi meus filhos, perdi meu marido, perdi minha esposa, você poderia se alegrar pelo simples fato de ser parte da família de Deus. Mas você também deveria olhar para aqueles ao seu redor, famílias que têm essas coisas, famílias que têm experimentado essas bênçãos de Deus, e você poderia agradecer e se encher de gratidão a Deus por eles. Você deveria se alegrar com eles. Você deveria se alegrar em ver lares assim, e não ficar se autocomiserando e dizendo: como eu sou infeliz, como eu sou triste. Olha para o lado e vê uma família feliz e se alegra com essa família feliz. Mas ao mesmo tempo, se na sua vontade aprove a Deus dar para você uma família grande, talvez ter crescido num lar cristão, talvez ter filhos frutíferos, como esses salmos apresentam, você também deveria olhar para o lado e chorar com os que não têm família, chorar com os que choram. Você deveria se aproximar deles e converter o seu riso em pranto com o seu irmão, chamá-lo para perto, consolá-lo, encorajá-lo. Queridos, que na próxima vez em que essa frase Deus te abençoe vir às nossas mentes, às nossas conversas, lembremos que essa bênção, ela é resultado de temermos ao Senhor. Por isso, ao desejar isso a alguém, nós deveremos estar dispostos a também dizer o seguinte: que você tema a Deus e que assim Deus possa te abençoar. Se você quer ser bênção e ter a bênção de Deus na sua vida, esteja disposto a dizer ao Senhor nessa noite: Senhor, eu temo a Ti e eu quero andar em todos os Teus caminhos. Ajuda-me nessa missão. Amém. Vamos orar.